Vitor, tá conseguindo ver aí? Dá pra ver, professor. Ótimo. Então vamos nessa, meu povo. Queria que vocês prestassem bastante atenção, tá, nas questões, para que a gente possa ter a certeza que o assunto foi aprendido. Então vamos lá. A gente vai fazer questões aqui dos sistemas digestório, respiratório e excretor, tá? Essa aqui é sobre excretor. E ela diz o seguinte: os diferentes grupos que compõem o reino animal frequentemente apresentam formas distintas de eliminar a amônia, um dos compostos nitrogenados mais tóxicos oriundos do metabolismo celular. Os peixes ósseos, por exemplo, conseguem eliminar a amônia de forma direta na água, sobretudo pelo fato de haver grande disponibilidade de água no meio em que vivem. Já na espécie humana, a amônia precisa ser convertida em ureia, que, por fim, é eliminada com a urina. O órgão responsável por converter amônia em ureia é o fígado, rim, uretra ou bexiga urinária? Letra A, B, C, D ou E? Um minutinho aí para vocês responderem, povo. César acha que é a letra B. Rebeca, a letra B. Ah, não. Rebeca é segundo B. Jamerson, letra B. Mas Rebeca também acha que é a letra B. Luiz, letra A. Jamerson, letra A. Pois é, Jamerson. Esse é o perigo, cara. A gente tem que ler com atenção até o fim, beleza? Porque a gente é levado no impulso, falou excreção tal, já pensa logo em rim, né? Mas enfim, gente, alguém tem alguma outra coisa aí que acha? Alguma resposta diferente? Aí só falaram letra A e letra B. E, na realidade, o órgão responsável por converter amônia em ureia é o fígado, tá certo? Então é letra A. Luiz e Jamerson acertaram. Então o fígado ele tem, tá, uma importância assim fora do normal, certo? Às vezes as pessoas pensam, o coração, tá, o coração é importante. Mas o fígado é também importantíssimo. Ninguém vive com as funções hepáticas comprometidas, tá? E ele está relacionado a vários outros sistemas, tá? Então, o fígado não é um órgão do sistema excretor, mas sem o fígado você não conseguiria converter a amônia em ureia e assim você ficaria com a amônia dentro do teu corpo por muito tempo e aí você ficaria o quê? Ficaria intoxicado, porque a amônia, como falou aqui na questão, é um composto dos mais tóxicos que a gente conhece, né, dos que contém nitrogênio, né? E ele é um composto que ele é formado através dos processos naturais que ocorrem dentro da célula, por exemplo, degradação de proteínas, tá entendendo? Degradação de ácidos nucleicos. É normal que a amônia ela seja produzida. O que não é normal é que na nossa espécie ela permaneça
em altas concentrações por muito tempo. Ela tem que ser rapidamente convertida em ureia. Mas existe um motivo para isso, João. É porque a ureia é menos tóxica que a amônia. A ureia também não é boa, mas é menos tóxica que a amônia. Então você pode juntar muita ureia sem comprometer o teu organismo, contanto que essa ureia, claro, seja eliminada em algum momento junto com a urina. Então, tá, Rafael, qual é o papel dos nossos rins, então? Os rins vão ter a função de filtrar o sangue, tá? E esse sangue já vai estar com ureia, e a ureia que chegar lá nos rins, vai chegar junto com o sangue, a ureia que lá chegar junto com o sangue será excretada, tá? Será eliminada. Os outros compostos importantes do sangue continuam, tá? Isso é filtrar o sangue. Aí quem filtra o sangue é o rim. Nós temos dois rins. Se a gente perdesse um, teoricamente conseguiríamos sobreviver apenas com um, mas sem fígado não dá, porque é o fígado responsável por fazer essa conversão. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Isso é uma questão clássica, clássica, clássica sobre sistema excretor, beleza? Clássica, clássica. Alguma dúvida? Pode falar pelo chat ou pela voz aí. Não, Rafa. Ok, meu povo. Então, vamos seguir. Segunda questão. A espécie humana faz respiração celular aeróbica, isto é, degrada moléculas de glicose na presença do gás oxigênio, o O2, o que permite a obtenção de energia sob a forma de adenosina trifosfato, o famoso ATP. Contudo, o gás oxigênio é pouco solúvel em água. Entenda-se aqui em água ou em qualquer substância aquosa, tá, gente? E só conseguimos manter o sangue devidamente oxigenado a partir da ação de uma proteína bastante abundante que se liga ao oxigênio que chega através da respiração orgânica. A proteína em questão é a... 2 minutinhos aí, pessoal, para vocês responderem. Botei 3 pontinhos aí só para dividir o que foi a outra questão do que é essa nova. Jamerson, letra A. Licleide, letra A. Não tenho medo de errar, não, viu, povo? Isso aqui é a hora de errar à vontade. Pode errar numa boa. Esse é o momento da gente aprender a tirar todas as dúvidas. Eu quero que vocês saiam desse segundo ano, dentro do possível, tá? Com um aproveitamento legal. Apesar de ser aulas remotas, certo? Ceci, letra A. Dá para fazer um funk aqui. Jamerson, letra A. Licleide, letra A. Cecília, letra A. Licleide, KKK. Ana Clara, letra A.
Então, gente, unanimidade aí. Letra A, hemoglobina. Perfeitamente. É exatamente essa a proteína responsável por se ligar ao oxigênio que nós inalamos. Ó, quando você inala, você está levando ar atmosférico aos pulmões e lá no finalzinho dessa via respiratória, chegando, vamos lá, caminho percorrido, gente. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, alvéolos pulmonares. Isso já está dentro dos pulmões. Lá nos alvéolos pulmonares, você tem a estrutura como se fosse um saco de fundo cego. Esse saco é o alvéolo, ou saco alveolar. E colado nesse saco alveolar, passa um monte de vasos sanguíneos finíssimos, que nós chamamos de capilares, tá? Capilares alveolares. O sangue está passando. Porque essa membrana aqui, que compõe o saco alveolar, é tão fina, mas tão fina, que o oxigênio que você inalou junto com todo o ar atmosférico consegue atravessar essa parede e chegar do outro lado, onde está correndo o sangue pelos capilares, tá? Tá. E qual é a importância da hemoglobina? A hemoglobina, ela se liga a esse gás oxigênio. Ele se liga ao O2. Professor, e por que não é hemocianina? Letra B aqui. Não é hemocianina, porque a hemocianina, diferentemente da hemoglobina, é uma proteína que contém cobre em sua estrutura. E é esse cobre que dá aquela cor azulada no sangue de alguns animais. É isso mesmo. Principalmente artrópodes, muitos artrópodes têm sangue azul, tá? Então, são moléculas diferentes, são proteínas diferentes. A hemoglobina tem ferro, e o ferro, como vocês sabem, tem esse tom avermelhado, certo? O nosso sangue só é vermelho porque tem muita hemoglobina, que por sua vez tem muito ferro. E o ferro é importantíssimo para que ela consiga ter essa propriedade aí, tá? Essa afinidade pelo gás oxigênio, pelo O2. Então, letra A, hemoglobina. Mandaram bem. Adenosina não dá, né? Adenosina é outra coisa, uma base nitrogenada. Adrenalina é um hormônio. Pepsina até é uma proteína, mas é uma enzima digestiva, né, meu pessoal? É aquela enzima que faz a digestão das proteínas quando o nosso bolo alimentar chega no estômago, tá? Então, letra A, hemoglobina. Por favor, me digam, alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, terceira questão. Por vezes, ouvimos falar da importância de uma alimentação equilibrada para a manutenção da saúde. O consumo de alimentos ricos em proteínas, por exemplo, é fundamental para que o nosso organismo possa ter acesso à matéria-prima necessária para a fabricação das nossas próprias proteínas. Entretanto, o aproveitamento dos alimentos só é possível após um sofisticado processo de digestão química, isto é, a quebra das macromoléculas, que nós podemos chamar de polímeros, em moléculas menores, que nós podemos chamar monômeros, ou seja, polímeros são um conjunto de monômeros juntinhos. Nesse sentido, podemos afirmar que a degradação das proteínas digeridas pode gerar moléculas menores, chamadas... 2 minutinhos aí, meu povo.
Acesse letra A. Vamos lá, gente. Não tenho medo de errar, não. Mas também não precisa ter pressa, não. Faça com calma aí. Rafa, Rebeca, sobe a letra A. questão, por favor. Na hora. Vou subir. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Rapaz, todo mundo tá indo de letra A. Espera aí. Só. Tô colocando aqui duas telas. Pronto. Agora eu consigo ver os comentários de vocês direito. Vamos lá, gente. Todo mundo aqui colocou letra A. Vocês estão dizendo que a degradação das proteínas pode gerar proteínas ou moléculas menores chamadas aminoácidos. Perfeitamente, galera, acertaram. É isso mesmo. Os aminoácidos, tá? São as moléculas menores, tá? Que nós temos aí formando as proteínas. Isso significa que os aminoácidos são os monômeros. E no caso aqui, o polímero seria o conjunto desses aminoácidos, ou seja, uma proteína completa, tá? Ah, Rafael, a gente pode quebrar uma proteína em duas proteínas menores? Pode, tá? Mas dentre as opções que temos aqui, nós não temos aqui nenhuma opção proteínas menores. Poderia estar escrito aqui, por exemplo, peptídeos menores, tá? Dipeptídeos, que seriam o quê? Seria uma referência a proteínas menores, porque a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido tem nome, ligação peptídica. Ligação peptídica. As enzimas que atuam na digestão de alimentos ricos em proteína, né, na digestão da proteína, eles quebram as ligações peptídicas, tá? Isso pode gerar realmente proteínas menores, não necessariamente já os aminoácidos pequenininhos. Mas a questão é muito clara, né? Ele está falando que a degradação das proteínas digeridas pode gerar moléculas menores chamadas, dentre essas aqui, a única que faz sentido é aminoácido, porque glicose não forma proteína, ácido graxo não forma proteína, nucleotídeo não forma proteína, e glicídio é o quê? É um outro nome que se dá a qualquer carboidrato, como, por exemplo, a glicose, tá?
Então, são coisas que não estão relacionadas, tá? Glicose é um carboidrato pequenininho, tá? Que se juntar, né, com outra glicose, outra glicose, outra glicose, vai formar amido, que é um outro carboidrato maior. Ácidos graxos são substâncias, são compostos que, combinados ao glicerol, vai formar um lipídio. Nucleotídeo. Nucleotídeo é um composto que, junto com outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, vai formar um ácido nucleico, tá? Então, vocês têm que levar isso, velho, para o SSA, para o Enem, para tudo. Você tem na natureza os monômeros e os polímeros. Dentro de proteínas, tá? Os monômeros são os aminoácidos. Os polímeros são o conjunto desses aminoácidos formando as proteínas. Me digam, por favor, alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Qualquer Não. coisa, falem. Vamos para a próxima. Essa aqui, velho, eu quero muito que vocês acertem, viu? Vamos lá. Quarta questão. A saliva desempenha importantes funções no processo de digestão. Além de ser composta por água, íons e imunoglobulinas que protegem o nosso organismo de micro-organismos, há também algumas enzimas digestivas, entre as quais podemos destacar a amilase salivar e, em menor quantidade, a lipase lingual. Sobre este tema, pode-se afirmar que os compostos digeridos pela amilase e pela lipase são, respectivamente, vamos lá, gente, letra A, B, C, D ou E? Cesse, letra A. Vitor, letra A. João Gabriel, letra A. Jamile, letra A de amido. Mandou bem, Jamile. Gente, essa questão tá bem óbvia, né? É letra A, certo? Mas por que eu quis trazer essa questão para vocês? Porque, gente, as enzimas, geralmente, tá? Já dizem no nome, não sempre, beleza? Mas geralmente já dizem no nome qual é o substrato sobre o qual atua. Qual é a enzima que digere o amido? Amilase. Qual é a enzima que faz a digestão de lipídio? Lipase. Qual é a enzima que faz a digestão da lactose? Digam aí para mim. Lactase. Perfeitamente. Então, levem essa lógica para a vida de vocês. Ah, funciona sempre, sempre, sempre? Não, tem exceções, tá? Mas, de agora em diante, vocês, quando olharem o nome de uma enzima, vocês já pensem, opa, isso faz a digestão de alguma coisa, tá? Sacarose. Sacarose é digerido pela sacarase, tá? Maltose é digerido pela maltase. E assim vai. É isso aí. É uma onda mesmo, viu, Licleide? É uma besteira, mas que faz toda a diferença quando se está diante de uma questão, tá? Às vezes você não lembra exatamente, mas você deduz, entendeu? E sim, nós temos tanto a amilase salivar quanto a lipase lingual, tá? Que é pouco falada, certo? Mas nós temos, então, uma parte do lipídio já sendo digerido na boca, beleza? Então, por favor, mastiguem bem os alimentos, comam com calma. Tem um ditado que diz, você deve beber os alimentos sólidos e comer o conteúdo líquido. Ou seja, tudo é com calma. Você vai mastigar
o que é sólido até ficar bem pastoso, quase líquido, e você vai beber tranquilo, Elion. Você vai beber a água, a sua vitamina, o café, o que for, também bem devagarzinho, como se você estivesse comendo algo sólido. Vale aqui também ressaltar, tá, o papel das imunoglobulinas. Eu até cheguei a falar em alguma aula aí, que quando você dorme, né, você para de liberar saliva. E é por esse motivo que as bactérias fazem a festa. É por esse motivo que você nunca pode deixar de escovar os dentes antes de dormir, tá? E também por esse motivo, quando você acordar, corra para o banheiro e escova os dentes. Tem muita bactéria lá que, assim, de preferência, não deve descer para as outras regiões do teu tubo digestivo. Pessoal, me digam, por favor, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Rafa. Bom demais, bom demais. Tá tranquilo para vocês, eu fico feliz. Vamos seguir para a próxima. Espero que vocês estejam gostando aí das questões que eu trouxe. Quinta questão. Na espécie humana, o sistema excretor tem como uma de suas principais funções a filtragem do sangue, ou seja, a retirada de compostos nitrogenados e outros metabólitos que, inevitavelmente, são produzidos durante as diversas reações químicas que ocorrem nas células. Isso só é possível porque dentro dos rins há milhares de microestruturas tubulares chamadas néfrons, que são os responsáveis por filtrar o sangue e produzir a urina que será eliminada com os indesejáveis compostos nitrogenados. Pode-se afirmar que os néfrons estão presentes. Letra A, B, C, D ou E? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou pegando aqui uma imagem que talvez ajude. Por enquanto, nenhuma resposta, mas não tem pressa não. Tá com calma. Elion, letra C. Licleide, letra C. Vou colocar aqui uma imagenzinha. Talvez ajude ainda mais. Opa, foi um pouquinho. Professor, você pode repetir que eu não entendi, não. Posso? Na hora. Desculpe, viu, gente? Deixa eu diminuir isso aqui. Vou repetir aqui. Na espécie humana, o sistema excretor tem como uma de suas principais funções a filtragem do sangue, ou seja, a retirada de compostos nitrogenados e outros metabólitos que inevitavelmente são produzidos durante as diversas reações químicas que ocorrem nas células. Isso, ou seja, a filtragem, só é possível porque dentro dos rins há milhares de microestruturas tubulares chamadas néfrons, que são os responsáveis por filtrar o sangue
e produzir a urina que será eliminada com os indesejáveis compostos nitrogenados. Pode-se afirmar que os néfrons estão presentes, letra A, no córtex renal e na medula renal, letra B, apenas na medula renal, letra C, apenas no córtex renal, ou letra D, na glândula suprarrenal, ou letra E, na artéria renal. Até agora tivemos respostas C e A. Gente, então, eu vou mostrar aqui a imagem aqui para vocês notarem. Presta atenção, tá? Essa parte aqui, um pouco mais clara, tá? Isso aqui é o corte de um rim, tá? Essa parte superior aqui é o córtex. Essa parte aqui mais avermelhada inferior é a medula. E essa estrutura aqui branca, que está aqui toda cheia de tubos, tá? Isso aqui é um néfron. Isso aqui é outro néfron. Olhando agora para a imagem, o néfron está só no córtex, só na medula ou no córtex e na medula? Nos dois. Nos dois, não é verdade? Então é isso. É isso que acontece. Você tem, então, o sangue chegando aqui e esse sangue vai ser filtrado. Olha, chegou uma arteríola bem fininha, com sangue aqui, e esse sangue chegou no néfron. O néfron é justamente essa tubulação branquinha aqui, ó, que vai filtrar o sangue ao longo desse percurso. No final, pronto, chegou aqui, já é urina. Aí a urina desce. De novo aqui, ó, esse néfron. O sangue veio com todo o No caso, é a vapor. letra A, professor. Letra A, perfeitamente. Letra A. É isso mesmo. Então, os néfrons estão presentes ao longo aí, tá, dessa estrutura renal. Letra A. Antes de eu prosseguir, por favor, me digam alguma dúvida? Eu tô sem nenhuma dúvida, professor. Não sei o pessoal aí. Certo. Qualquer coisa, por favor, me digam. Vamos para a sexta questão. Vamos nessa, pessoal. Um dos preocupantes efeitos da poluição atmosférica é a emissão do monóxido de carbono, o CO. Claro, né? Monóxido, né? Mono é um, só tem um oxigênio. É o monóxido de carbono. Ao contrário do oxigênio, o O2, e do CO2, que é o dióxido de carbono, o CO tem a capacidade de se ligar à hemoglobina de forma permanente, formando a chamada carboxiemoglobina. O problema é que quando uma hemoglobina se torna carboxiemoglobina, os sítios de ligação normalmente destinados ao oxigênio não podem mais ser utilizados. Diante disso, podemos considerar que a inalação de fumaça com altas concentrações de CO por muito tempo pode, por favor, então respondam aí. Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Só tem até a letra D mesmo, tá? Então vejam aí. Qual é a consequência aí dessa inalação de monóxido de carbono por muito tempo, viu?
Explico, Licleide. Licleide, vocês viram lá em cima que no sangue da gente tem uma proteína chamada hemoglobina, né? A hemoglobina é justamente aquela proteína responsável por se ligar ao oxigênio, tá? Que a gente respira. Quando a gente inala, inspira, a gente está levando esse ar atmosférico para os nossos pulmões e lá esse ar, ele passa para a corrente sanguínea. Isso só acontece de uma forma eficiente porque você tem no seu sangue essa tal de hemoglobina, que se liga ao oxigênio que chegou lá. Porque senão você teria um grande problema ali, Cleide. Porque o sangue da gente, que é uma substância aquosa, né, uma solução aquosa, tem uma baixíssima capacidade de dissolver e de absorver oxigênio. Então, você precisa de uma coisa a mais. Você precisa de uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Ter no sangue um monte de proteína chamada hemoglobina, que ficam dentro dos nossos glóbulos vermelhos, tá? Das nossas hemácias. Aí a questão está dizendo que tem um gás chamado monóxido de carbono, cuja fórmula química é CO, e quando a gente inspira esse gás, ele quando chega lá nos pulmões e passa para o sangue, ele se liga à hemoglobina de uma forma permanente, ou seja, para sempre. O CO se liga à hemoglobina para sempre, nunca mais vai soltar dali. Então, aquele local que deveria ter um oxigênio se ligando, vai ter um monóxido de carbono, tá? E se você respirar muito monóxido de carbono, o que é que vai acontecer? Quais são as consequências? A maioria aqui diz que é a letra A. Vamos ver o que é que diz a letra A. A letra A diz: levar à morte por asfixia, uma vez que o oxigênio presente no plasma sanguíneo é insuficiente para suprir a demanda do organismo. Perfeitamente, tá? Se você começa a inutilizar uma grande quantidade de hemoglobina do teu corpo, você vai começar a faltar o quê? Oxigênio para os teus tecidos, tá? Mas a letra B diz o quê? A letra B está dizendo, pode não levar à morte, uma vez que o organismo tem a capacidade de produzir uma quantidade maior de hemoglobina. Olha, a gente até tem a capacidade de produzir uma quantidade maior de hemoglobina, mas isso não é do dia para a noite, né, pessoal? Isso demora, tá? É um processo complexo. Então, não é, eita, tá faltando oxigênio, vou produzir agora. Pá, mágica. Não, não é assim, tá? Então, quais são os cuidados que vocês têm que ter, pessoal? Tipo, tem um carro dentro de uma garagem fechada e o carro tá ligado há muito tempo. Velho, não fica dentro dessa garagem, não. Ou abre essa garagem. Porque, de repente, a quantidade de monóxido de carbono ali pode estar elevada. Principalmente se for esses carros mais velhos, né, esses carros mais antigos, que tem a combustão ainda muito arcaica, tá entendendo? Então, saia dali, velho. Saia dali, porque você pode morrer por uma coisa absolutamente evitável, tá? Então, o monóxido de carbono é um perigo, exatamente, Licleide. É horrível, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A letra C está falando que apenas uma tontura ou sonolência, pois é impossível que uma quantidade relevante de hemoglobina venha a ser inutilizada. Opa, impossível não. Tanto é que muitas vezes, tá, a gente tem aí relatos disso acontecendo com seres humanos e com animais também, tá? Com animais também. Cachorros que morreram por causa disso, tá? E aqui está falando causar necrose do epitélio pulmonar. Não, não. Não causaria necrose, não, mas a pessoa ia faltar oxigênio no cérebro, no coração e tudo, e morreria. Alguma dúvida até aqui? Então, acho que podemos passar, né? Vamos nessa. A última questão do dia. Essa é cabulosinha. É bestinha e cabulosinha ao mesmo tempo, tá? Vamos nessa. A maioria das enzimas digestivas necessita de um pH específico para agir, tá? Para agir na quebra de moléculas.
Sobre isso, pode-se afirmar que os pHs adequados para a atividade da amilase salivar na boca, da pepsina no estômago e da lipase pancreática no intestino delgado são, respectivamente, letra A, B, C, D ou E. Em outras palavras, qual é o pH da boca, qual é o pH do estômago e qual é o pH do intestino? Ceci, letra A. Rebeca, letra A. Licleide, letra A. Luiz, letra A. O Wallace, letra A. Professor, licença, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, que eu vou me locomover para casa agora, viu? Tranquilo, meu querido. Um abração aí para você. Tchau, professor. Boa tarde aí. Valeu, maninho. Tchau, tchau. Então, só deu letra A aqui, pessoal. Acertaram, tá? O pH da boca é neutro, o pH do estômago é ácido e o pH do intestino delgado é básico. Ah, professor, mas quando o alimento chega, o quimo, né, aquele conteúdo sai do estômago e chega no intestino, ele chega extremamente ácido. É verdade. É verdade, mas aí você tem aí uma grande quantidade de bicarbonato de sódio que vai inativar esse ácido e vai deixar o intestino básico. Então, a pergunta é, se eu colocasse como é o nome, meu Deus? A lipase pancreática, que normalmente atua no intestino, né? Que vai estar básico, né? Se eu colocasse essa enzima no estômago, ia funcionar? Essa lipase, que normalmente atua no intestino, que é básico, se eu colocasse ela no estômago, que é naturalmente ácido, ela ia funcionar, pessoal? Não. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Do mesmo jeito que a pepsina, ela só funciona e também só existe, veja, não é nem só questão de funcionar, ela só existe se tiver um pH extremamente ácido, rico em ácido clorídrico, porque é isso que vai ativar a transformação do pepsinogênio em pepsina, tá? Então, gravem isso, tá? pH da boca é neutro e as enzimas que atuam sobre esse pH, tá? E ali só atuam enzimas que são adequadas a esse pH. O mesmo eu digo para o estômago, no caso é ácido, e o mesmo se dá para a lipase pancreática e outras enzimas que atuam no intestino. Então, letra A. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, eu queria então agora pedir para vocês colocarem o nome de vocês e a turma, certo? Nome e a turma. E aí, um bom resto de semana para vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Estou à disposição a qualquer momento, viu? Falou, Rafa. Até a próxima, Valeu, mano. valeu. Até a próxima, maninho. Um Tchau, abraço. Rafa. Até a próxima. Tchau. Valeu, querida. Tchau, tchau, pessoal. Saudades aí.